Rafael Ramos é o novo lateral do Ceará. O português deve chegar ainda nesta semana para realizar exames médicos. Faltam alguns detalhes burocráticos com o Corinthians para tudo ser concretizado, mas entre Ceará e lateral, tudo definido. Rafael deve ser anunciado já nos próximos dias. Está aqui ele, Rafael Ramos, já falamos sobre ele, mas a gente repete para a galera aí que está chegando. Português, tá? 29 anos, estava no Corinthians aí desde 2022. Em 2023, acabou tendo algumas lesões, só fez 7 partidas. Um perfil que é diferente, né, do que a gente viu desse departamento de futebol, de trazer jogadores que estavam mais com mais minutagem no ano passado e tal. Mas eu acho que acabou as opções, Cláudio. Assim, tá faltando. É o final de feira, né? Praticamente, porque mês que vem acaba a janela, essa janela de começo de ano, e o Ceará traz o Rafael Ramos, que me parece ter potencial de sim lutar pela titularidade. Agora, como ele vem, quais são as condições que ele vem, como é que ele vem fisicamente, tudo isso pode afetar, né, o desempenho dele esse ano, e é uma grande aposta. É uma grande aposta, como era o Rai Ramos, como o Rai Ramos ainda é uma aposta. De fato, ele não foi bem no Corinthians, de fato, ele teve problemas. Teve um caso de absolvição sobre uma situação de injúria racial, né? Ele foi absolvido, então, ponto. Esse assunto não é assunto. Foi avaliado, ele foi absolvido, acabou o assunto, tá? E assim, eu não vou ficar aqui levantando polêmica onde não há polêmica, certo? Então, esse assunto não vamos entrar, né? Porque se fosse algo que estivesse sendo julgado, que ainda não estava definido, eu até entendo. Mas ele julgado e absolvido, acabou o assunto. Eu acho que eu tenho que olhar para a prerrogativa de absolvição do cara e acabou. Cara, assim, o principal ponto é ele não jogou no Corinthians, num Corinthians bagunçado politicamente, num Corinthians complicado, num Corinthians que está há 2 anos aí passando por dificuldades, contratando a rodo, devendo a rodo, num caos político. E ele veio precedido de muita empolgação, assim, na hora de ter sido contratado, salário alto e tal, lá no Corinthians. Mas eu vejo que esse cara, ele pode entregar um futebol que ele não conseguiu entregar com regularidade no Corinthians. Eu acho que ele tem potencial para isso, sabe, Douglas? Eu acho que o Ceará não ia contratar ele apenas por conta do que ele viveu no Corinthians. Porque antes do Corinthians, ele vinha com alta minutagem, vinha com muita quantidade de jogos, fazendo 50 jogos por ano. Aí no Corinthians ele cessou, né? 2023 ele não jogou, praticamente. Eu acho que é difícil, é uma contratação de aposta, mas dadas as opções do mercado, eu acho que o Ceará precisou apostar. Eu diria mais ou menos isso. O Ceará necessitou apostar por conta da baixa quantidade de opções aí do mercado. Teve que sair um pouco do critério ali que estava utilizando, né, de jogadores com minutagem, jogadores que fez muitas partidas no ano passado. Não é o caso dele, ele realmente estava mais encostado. Mas quando ele foi contratado lá em 2022 pelo Corinthians, veio com status de sim, vai brigar por vaga com o Fagner, tá? E ele teve ali alguns pequenos momentos bons no Corinthians até rolar a polêmica e tal, que ele, enfim, como o Cláudio já falou, já foi julgado e tal. Então a gente não entra nesse assunto. Mas o fato é, cara, é realmente uma aposta esperar que aquele recupere o futebol dele, porque já mostrou. Já mostrou no Santa Clara, lá no Portugal, já mostrou no futebol dos Estados Unidos, ele que também tem uma passagem no futebol holandês, é da base do Sporting lá de Portugal, enfim, tá? É um jogador que eu acho que pode render sim, e pode, se ele estiver bem, se ele estiver focado, e se ele estiver bem fisicamente, ele conseguir desenvolver o futebol dele, ele pode sim até tomar a titularidade do Rai Ramos, certo? Mas aí vai depender mais do jogador do que qualquer coisa, desejar sorte a ele, aguardar o anúncio oficial, e deve ser o último anúncio de contratação até sabe-se lá quando, né, Klaus? Acho que até o meio do ano, que é quando abre a janela de novo. Pelo visto, fecha a conta aí, né? Lateral direito era a última procura da diretoria do Ceará. Exato, para essa janela agora inicial de temporada, fecha aí com o Jean Irmer, né, que foi anunciado recentemente, e também com o Rafael Ramos para a lateral direita, e aí encerra, pelo menos nessa primeira janela, né, que a janela agora só abre em julho, se não me engano, junho, sei lá, e aí nessa janela agora, encerra agora o ciclo de contratações do Ceará, Douglas. É isso,
Eu acho que a gente fez uma boa janela, no geral. Algumas apostas, mas me pareceu uma janela muito mais equilibrada do Ceará, muito mais levando em considerações variáveis que não levava antes. Eu vejo o Ceará mais maduro na hora de contratar, vejo o Ceará com mais performance, mais profissionalismo na hora de contratar. Agora, é óbvio que para o torcedor, o que é que ele quer? Resultado. Ele quer o título, ele quer que os resultados aconteçam, que o Ceará consiga vitórias, que o Ceará vença clássicos. Óbvio, eu sei disso. Mas a gente está analisando aqui o fora de campo. Como o Ceará chegou nesse nome, como o Ceará chegou nesse elenco, nessas opções, para formar o elenco de 2024. Esse critério me pareceu mais profissional do que o de 2023. Se vai dar resultado lá na reta final, só Deus sabe. Mas as indicações, os indicativos são positivos e a gente torce que dê certo. Torce muito que dê certo, né? Porque fica um legado de propósito, de mudança de paradigma, né? De um departamento de futebol mais profissional, mais robusto, mais metodológico, que é isso que a gente quer dentro do nosso clube. Porque, por incrível que pareça, ainda existem os carcarás que acham que futebol é feito como em 1930, 1960, 1970. Ainda existe. Eu estava até vendo, eu não sei quem foi que falou, cara, acho que foi o Del Luiz. O Del, um abraço para ele, estava comentando que na época que o Ceará, eu não lembro, ou foi o Rodrigo Cavalcante na live dele também, enfim, acho que foi o Rodrigo Cavalcante, falando que quando o Ceará comprou o CT, os velhos alvinegros eram contra a compra do CT. Para que comprar CT? A gente tem que contratar jogador para subir para a Série A. Meu amigo, não é fácil não. Fazer futebol não é fácil, cara. Os velhos carcarás que não queriam o CT são hoje os que na época eram novos, né? E hoje são velhos e não querem um departamento, como é que chama? Um estatuto moderno. Porque são velhos. Hoje são velhos. É foda, futebol é foda. É geracional, entendeu? Hoje a crise do Ceará é geracional. Muito geracional, né? Uma galera mais jovem com ideias, uma galera mais velha resistente a essas novas ideias. No meio do caminho, eu acho que falta articulação da galera mais jovem e falta ouvir da galera mais velha. E aí fica essa confusão toda sem solução nenhuma. Ninguém consegue conversar com ninguém, ninguém consegue ouvir ninguém. E aí um fica dizendo, a culpa é tua. Aí o outro diz, a culpa é sua. E ninguém resolve nada. Nesse meio de tempo, tá lá o Ceará sofrendo com tudo isso. Mas o fato é que a gente tem uma esperança maior com esse elenco, que a gente percebe, Douglas, que pelo menos a gente não vai começar... Ainda é começo, né? Não tá começando a temporada sem aquela sensação de rapaz, não contrataram um lateral direito. Todo ano tinha isso, né? Tinha. Rapaz, não contrataram um lateral esquerdo. Não contrataram um volante. Não, acho que hoje a gente tem um elenco. E daí em diante a gente vai perceber se há uma carência sobre alguma posição mais grave. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.